Esta é a sua vida, tem o patrocínio de Laiuna Local 183. Feel the power. Saudações. É um homem que sabe usar muitos chapéus. Empreendedor, participante e força dinamizadora nas mais importantes organizações comunitárias, apoiante de políticos e de causas, isto para não falar de fonte inesgotável de dados, paradeiros, nomes de pessoas, números de telefone. Claro que me refiro ao Jorge Ribeiro, que está aqui comigo. Bem-vindo, senhor. O prazer é meu. O prazer é nosso. O prazer é meu de estar aqui. É sempre bom quando nós nos levantamos pensarmos que vamos fazer uma coisa extraordinária. E eu hoje estou a fazer uma coisa extraordinária e atenção que vou... uma coisa que eu, modéstia à parte, não gosto muito de falar de mim porque tenho um certo problema que o gabar, como nós costumamos dizer em português, às vezes não é essa a ideia. Entretanto, fico agradecido ao Bill Muniz por esta entrevista ou por esta conversa amiga. É uma conversa amiga e o prazer é também meu. Muito obrigado por estar aqui. Olha, vamos começar naquela região de Caldas da Rainha, que eu conheço muito bem, que é um lugar extraordinário, onde nasceu, não é verdade, Jorge? É verdade. E a sua mãe era doméstica, o seu pai serviu na Marinha de Guerra. O Jorge é filho único, mimado? Costumava-se dizer que os filhos únicos eram todos malucos nos velhos tempos. Felizmente, isto é para dizer que, felizmente, sou filho único e senti sempre a alegria de ser filho único, porque nunca sentia falta de nenhum irmão, logicamente. Quando nós não temos irmãos, não sentimos a falta deles. Então considerava um privilégio ser Era um filho privilégio e, além disso, fui tratado, não diferente dos outros miúdos da minha idade, mas fui tratado com amor, com dedicação, com mais tempo com a minha mãe, porque a minha mãe estava ao meu lado sempre, e o meu pai, nas andanças da Marinha, ia para comissões fora do país e outros lugares. Exato. Não é? Portanto, as ausências frequentes do seu pai não resultaram assim em consequências muito funestas, porque tinha a sua mãe. E eu tenho visto fotografias do Jorge com tios e avós. Portanto, havia um forte apoio familiar, não é? Oh, muito, muito. A minha mãe sempre foi uma pessoa que a família era tudo. Logicamente, como eu não tinha o apoio, até aos 18 anos, talvez. Sim. Nunca tive um apoio tão direto do meu pai, embora ele estava sempre presente, porque ele saía muitas vezes e numa semana depois estava de regresso. Portanto, havia um certo apoio e um sentido de respeito. Quando o pai chegava, era o patrão. O Jorge tinha que fazer a continência, não é? Exatamente. Não era bem... O meu pai é uma pessoa excepcional. O meu pai era uma pessoa simples, que também filho único. Portanto, e que sabia apreciar a situação, não é? Sabia perfeitamente como é que havia de lidar comigo. Eu não fui o filho perfeito, mas foi o melhor que se pôde arranjar. Não me diga que havia imperfeições, Jorge. Bem, todos nós temos imperfeições, mas eu pelo menos procurei até agora, e agora só tenho a minha mãe, procuro ser o melhor possível para a minha mãe. Portanto, durante esta meninice e já juventude, esteve em Lisboa, mudou-se aos 12 anos,
com a família. Aos 16 voltou para Caldas, enquanto o pai fazia campanha militar em Moçambique, não é? Em Moçambique, exato. Portanto, teve assim algumas mudanças, alguns vai e vens na sua mocidade. Isso não o influenciou? Eu creio que não, porque eu tenho uma personalidade que se adapta bem a novos amigos, a novas pessoas. Portanto, quando eu vim para Lisboa, é um problema que muitas vezes as pessoas dizem: vai mudar de escola ao miúdo e vai ter problemas para encontrar amigos. Eu sempre, quando encontrei novos amigos, sempre me adaptei facilmente. Portanto, onde eu estivesse, estava o meu amigo também. Depois, aos 18 anos, regressou a Lisboa, Almada, me parece, Cova da Piedade, completou a escola industrial. A sua especialidade, serralheiro. O que é que um serralheiro faz? Eu faço a pergunta porque eu sei que um serralheiro pode abranger um leque de atividades, não é? O que é que fazia especificamente? O curso de formação serralheiros, portanto, o curso industrial de formação serralheiros, que era o nome que se dava antigamente, na altura, era um curso que baseava em trabalhar mais com ferro que outra coisa, mas incluía desenhador, portanto, de máquinas, incluía torneiros mecânicos, fresadores, incluía soldadores, incluía trabalhar com ferro. Portanto, basicamente, era por isso que eles chamavam o curso o nome que tinha. Mas, o que é que o levou a tirar esse curso final? Porque eu sempre gostei de mecânica. E essa foi uma das razões que eu gostei sempre de trabalhar com as minhas mãos. E a mecânica era uma coisa que me fascinava. Aliás, o seu primeiro emprego foi na construção naval, em Cacilhas, onde praticou essa profissão, não é? Exato. Afinal... Quando eu regressei a Lisboa, eu fui trabalhar para a Algesnave, que era a companhia de construção naval que existia na altura na Margueira, portanto, que é na Cova junto de Cacilhas, e que empregava muita juventude. E então eu fui lá e deram-me eu podia ir para mecânico, montador, soldador, portanto, e eu deram-me a especialidade de montador. Exato. Portanto, foi trabalhar com ferro. Exato. Trabalhou nessa companhia até 1971, porque depois foi para a tropa, não é? Eu sei que serviu a tropa em Portugal continental durante algum tempo, mas depois foi para Moçambique, onde permaneceu 27 meses. Uma vida, eu diria, pode sempre considerar como uma vida dura no Exército, numa altura em que as coisas não estavam assim tão bem no ultramar. Como é que era o seu dia-a-dia? Eu vejo aqui numa fotografia com uma grande arma. Isso era só para a fotografia. Ações militares. Não. O que acontecia era, na zona que nós estávamos, que era no Niassa, o problema número 1 era minas, porque nós tínhamos abastecíamos os quartéis, e eu, por acaso, felizmente, e naquela fotografia que estavas a mencionar, aquela fotografia foi tirada num destacamento. Nos meus 27 meses de ultramar, metade do tempo estava num destacamento que a minha companhia tinha, em que nós tomávamos conta de uma ponte para não ser destruída. Nós tínhamos sempre gente naquela ponte a tomar conta da ponte, pronto. E essa foi o meu bem da África, foi essa parte. Quando foi no outro ano, e era 6 em 6 meses nós mudávamos, quando foi no outro ano foi mais difícil, porque nós tínhamos que estar junto do quartel da companhia CCS. Sim. E aí nós tínhamos que fazer as colunas e fazer também patrulhas. Isso é que era a parte mais difícil. Esteve envolvido em algumas situações de perigo? Foi minas. E só sofremos, aliás, não sofremos uma emboscada, mas fomos a ajudar uma viatura que foi emboscada, e nós
tivemos uma ação nesse sentido. Mas do resto foi minas, eu pessoalmente tive 2 minas, portanto, viaturas que nós íamos, ou melhor, colunas que nós... Foram atingidas? Foram, portanto, 2 minas, dos quais uma das minas faleceu um nosso colega. Ai. Portanto, as outras... portanto, era só uma questão de tensão e difícil, Exato. porque era preciso sacrifício. Eu sei que o Jorge se comportou muito bem na tropa, porque já vi um certificado de louvor na tropa. Eu não sabia que havia estes certificados de louvor, mas no seu caso houve. E como é que se consegue um certificado de louvor? Especificamente, o que é que fazia? Eu não fiz assim, para ganhar este galardão? Eu não fiz nada, mas vamos lá. Os soldados que estavam subjugados ao meu mando chamavam-me um bocadinho Chico. Portanto, era o termo que se usava, aquela pessoa que é muito militarista no sentido de regras. Sim. E eu, quando comandante de destacamento, onde nós estávamos, a maioria do tempo eu era comandante de destacamento, e fui tão exigente na manutenção de segurança do destacamento e da ponte, que nós tomávamos, portanto, e nas ordens de dirigir tudo e de ter tudo e nada faltar. Portanto, foi talvez essa uma das razões que o meu comandante de companhia me deu esse reconhecimento. Esse louvor. Há um pormenor aqui muito interessante que eu penso que nunca tinha ouvido um caso semelhante. Enquanto na tropa, em Moçambique, casou, eu penso que foi nessa altura que casou com a sua conterrânea, Maria, que já estava no Canadá e com quem já namorava desde 1968. A sua esposa visitou em 74. E depois, o que é que aconteceu? Bem, o que aconteceu, só para corrigir um bocadinho, eu casei-me antes de ir para o ultramar. Ok. Foi um mês, talvez, eu casei-me em fevereiro e fui para o ultramar em abril de 72. Casaram por procuração, portanto? Não, casámos por procuração, mas a Maria foi ter comigo a Évora, que era onde eu estava a formar o meu batalhão. Lembro da nota do... Mas ela foi Évora. Mas ela foi Évora, exatamente. O que aconteceu foi... Ela foi Évora, mas não ficou grávida em Évora. Portanto, o que aconteceu foi... Depois, eu estive um ano, fui para o ultramar, estive lá um ano, no ano a seguir, vim passar as férias à metrópole, como nós lhe chamávamos ao continente, e depois regressei. E nas próximas férias, que foi em 74, então, resolvemos... A Maria queria ir ter comigo e eu, atendendo às circunstâncias que tinha e à posição que tinha, o meu comandante de companhia o meu comandante de batalhão autorizou-me a usar um flat dentro do quartel em Moçambique, em que a Maria foi visitar-me. E com aquela história, eu não sei se foi a temperatura ou se o que é que aconteceu, o que aconteceu é que a Maria ficou grávida ao fim do mês foi e a temperatura, de certeza absoluta. Absolutamente. Engravidou e depois nós sabemos que houve um regresso ao continente, onde nasceu a Patrícia, de quem nós iremos falar um pouco mais tarde, mas a Patrícia é a sua primeira filha. Voltou de novo à Lisnave, à companhia, depois da tropa, não é? Exato. E eu presumo que trabalhou na Lisnave enquanto aguardava imigração para o Canadá, não é? O que foi rápido. Sim. Eu regressei do ultramar em agosto, creio eu, de 74, portanto logo a seguir ao 25 de Abril, e a Maria gostava de ficar em Lisboa, ou em Portugal, mas as coisas também na altura, no fim de 74, eram muito complicadas, com faltas de coisas, e então eu disse, não, o melhor é irmos
para o Canadá. Yeah. Então resolvemos as coisas, tratámos dos papéis, o que foi rápido, Exato. porque em março de 75 emigramos para o Canadá, com a Patrícia. Um pormenor muito interessante. O Jorge, logo à chegada ao Canadá, em 75, portanto, deu logo entrada no George Brown College para aprender inglês como segunda língua. E eu estava a pensar, muitos imigrantes, quando chegavam aqui, não se preocupavam com isso. A única preocupação era encontrar trabalho, não iam para a escola. No caso do Jorge, foi diferente. Foi para a escola logo. O que é que o motivou a fazer isto? Não, para já, nós costumamos dizer, a primeira coisa era importante para mim ter algum domínio da língua. Pois. E porquê é importante? É importante. Quando tantos outros não preocupavam-se, se calhar, depois. Eu creio que a comunicação é muito importante para todos nós. E se nós estamos num país a que vamos, e eu quando vim para aqui era para ficar para sempre, mentalmente era assim que eu estava a aceitar. A ideia era ficar aqui. A ideia de ficar. Eu disse, a melhor coisa é começar pelo zero e começar a aprender a língua. Muito Ora, fui para a escola, não foi muito tempo, foram 6 meses, que eles tinham aquele curso English as a Second Language, eu fui tirar. Depois arranjei logo trabalho. Portanto, aquilo foi um suplemento que me veio a ajudar para o resto da minha vida. Ia à escola à noite e trabalhava durante Não. Durante os 6 meses... O governo pagava, na altura, sim. Eu não sei se ainda pagam, não é? Mas o governo pagava um pequenino salário. Portanto, o trabalho veio depois. Exatamente. E parece-nos que foi no John Woods, tanques de aquecimento. Exato. Há aqui um pormenor muito interessante também. Quando ficou empregado, comprou casa, mas apanhou laid-off. De repente... O Jorge está desempregado com uma hipoteca a pagar. Este é o pesadelo de muito imigrante, hein? Pois, exato. Como é que se desenrascou? Bem, fácil. Fácil? Vontade de trabalhar em nós portugueses há sempre. Além de vontade de trabalhar, tinha uma coisa em particular, é que há 40 e poucos anos nós tínhamos uma coisa, os portugueses, onde é que iam arranjar emprego? Era pedir aos amigos para arranjar um emprego. Sim. Eu não tinha preocupação queria trabalhar em qualquer lado, não precisava de ser ali ou lá. É onde houvesse trabalho, eu aceitava. Então, eu, assim que soube que ia ser laid off, falei com pessoas amigas e de família e apareceu logo um senhor, não tens problema. Eu amanhã falo na companhia e tu, quando quiseres, podes ir trabalhar com certeza, que eles vão-te aceitar. Eu disse, ok, pronto. Naquela semana fui à companhia que era, entretanto, se chamava Lakeshore Landscape, e portanto jardinagem, e fui trabalhar a arrancar árvores e outras coisas. Mas... O serralheiro foi arrancar árvores? Pois. Como é que é isso? Felizmente, uma coisa que nós temos em jardinagem é que aprendemos facilmente e é uma coisa que também nos diz alguma coisa. Embora eu nunca trabalhasse nas fazendas, como nós dizíamos lá na minha terra, mas nunca trabalhei, mas tinha noção, porque regava, fazia isto ou aquilo que a minha mãe me pedia, portanto tinha uma noção. E sabia falar com as árvores. Eu sei que o Jorge gosta da natureza e vamos falar um pouco desse aspecto da sua vida. Em 79 e até 82, depois foi para a McDonnell Douglas, uma grande companhia, técnico eletricista. Foi o seu emprego ótimo, com bons salários, não? Bem, eram bons salários. Na altura, para a altura, era um bom salário. Mas como aconteceu isso foi, dando seguimento à ideia da landscape, eu tive, e muito rapidamente, eu tive pedra nos rins e, portanto, fiquei em casa num verão, durante 2 semanas. E eu comecei a pensar, espera lá,
Então eu agora não posso receber, não recebo dinheiro com uma mortgage, vai ser complicado, não é? E então, assim que comecei a pensar de ir a várias companhias, dar o meu resumé, não é? E tentar procurar outro lugar. Ora, eu sempre tive sempre adorei aviões. E eu digo assim, e se eu um dia, se eu fosse trabalhar para a McDonnell Douglas? Ou outra qualquer. Eu soube que estavam a aceitar pessoas e fui lá e levei o meu currículo e eles disseram-me, mas tu tens algo... Fizeram uma entrevista, mas o que é que tu entendes de... Olha, a única coisa que eu sei é ser ler blueprint, portanto, ser ler desenhos. E eles puseram-me um desenho à frente e disse, tu consegues ler isto? E eu disse assim, olha, eu não sei a nomenclatura dos aviões, mas eu sei que isto é a frente, que isto é atrás, que isto é... Disse-lhe aquilo que sabia, não é? E o que é certo é que eles aceitaram. E eu não sabia o que é que ia fazer. Entretanto, o que é que eles me deram para trabalhar? Mandaram-me com Electric Installer, portanto, instalador de fios no avião. Nos sistemas elétricos. E, portanto, nós temos aqui, na altura, fabricávamos aqui as asas do DC-10. Do DC-10, eram feitas aqui, no aeroporto, junto ao aeroporto. E, entretanto, eu fui trabalhar para o DC-10. E, claro, adaptei-me facilmente. Exato. E tive lá 2 anos e tal. É porque, em 82, obviamente, pensou assim, e se eu fosse, se eu trabalhasse por conta própria? Eu acho que foi isso. Estabeleceu-se como editor da Multi Advertising Services, criando a lista telefónica que todos nós conhecemos, que é o Blue Pages, que passou a servir as comunidades portuguesas do sul do Ontário e a região de Hull, no Quebec. Ora bem, conta própria, foi de jardinagem, trabalhar em asas de avião, para uma lista telefónica. Que grande viragem. Como é que foi isto? Bem, isto tudo veio referente à aprendizagem que eu tive, porque quando eu estava na Douglas, na McDonnell Douglas, eu arranjei um part-time a vender enciclopédias. Não. Então, eu ganhava tanto dinheiro, quase ou mais, a vender enciclopédias do que do que a trabalhar. Isto de porta em porta. De porta em porta, mas nós portugueses temos uma particularidade, conhecemos muita gente e então nós trabalhávamos por referências. Portanto, íamos à casa do vizinho, vizinho, no fim de vender a enciclopédia, escuta, tem alguém com idades compreendentes... Publicidade, afinal, de boca em boca, não é? Exatamente. Ora, e eu tive sucesso nesse aspecto. E numa das pessoas, um dos meus diretores que trabalhava comigo nessa companhia sugeriu-me que podíamos fazer uma companhia de publicidade na nossa comunidade. E então foi assim que apareceu a Malta Advertising, que mais tarde, que começámos pelo Top Card, que era um cartão de descontos, e depois viemos a formar a Blue Pages, que Exato. Hoje já não é Blue Pages, é Blue Guia, mas é dentro desses moldes que apareceu. Vamos lá. Esta foi a primeira lista telefónica do género? Não. Não, já havia outras. Já havia o Guia Comercial, foi a primeira lista que havia. Só que... De quem era? Era do meu sócio agora, o Fernando Tavares. Ele é que começou? Ele é que começou, okay. Talvez 5 anos antes. Muito bem. Porque depois a companhia cresceu, a sua companhia, fundou uma nova companhia, Teleblue Advertising, mas em 2014, e agora vamos ao Tavares, ao Fernando Tavares, ligou-se, o Blue Pages ligou-se ao guia comercial do Fernando Tavares e formaram uma nova lista que é a Blue Guia Telephone Directory. Muito brevemente, porque esta parceria, afinal, vocês eram
competiam e de repente formam uma parceria. Tenho a impressão que o mercado nos obrigou a isso. O nosso mercado português era grande, mas estava a diminuir. E nós pensávamos que a chegar a uma altura que íamos aos mesmos clientes. Os clientes estavam a ser atingidos demasiado. O mercado estava saturado. Saturado, exato. E então resolvemos que uma lista é o suficiente para a nossa comunidade. E juntámos força e com muito sucesso. E tornaram-se assim mais... E amigos ainda por mais cima. fortes. Ainda por cima. Há uma lição aí. A união faz a força, não é? Isso, absolutamente. A parceria continua, não é? Continua, embora haja uma alteração em que agora já não existe... A lista telefónica este ano já não foi publicada, atendendo à pandemia, e decidimos que a lista telefónica fique só numa página da internet. Da internet. E, portanto, vai ser basicamente dentro... Então não há um livro, não há uma lista física. Não vai haver mais livro físico porque não faz sentido... não faz sentido atendendo às limitações que todos nós temos. Exato. Atendendo ao mercado que vocês pretendem atingir, que é o mercado de língua portuguesa, não é? Exato. Com tantas fontes de informação nas redes sociais, grandes companhias, Google e por aí adiante, será que ainda há necessidade desta lista? Bem, eu tenho a impressão que há pelo seguinte: quando um português, ou mais velho ou mais novo, tem a possibilidade de ir à internet, o número de pessoas que têm acesso é maior, na realidade, porque nós estávamos desenhados para a malta da minha idade, as pessoas da minha idade, nos 70 ou 60 e tais, aos 60 e tais, têm mais dificuldade em usar a internet. Mas eu tenho a impressão que, à medida que as coisas vão acontecendo, já há gente, mesmo os mais velhotes, a ir à internet e interessa também a ideia é manter uma certa ligação com a comunidade, porque a lista vai acontecer que a nossa comunidade, como nós a conhecemos, já mudou o mundo nos últimos 5 anos e vai mudar muito mais. Nós não vamos ter a comunidade da maneira que estávamos habituados. Exato. Porque quando falávamos na nossa comunidade, quando eu cheguei cá, íamos à Augusta e estávamos na nossa comunidade. Anos depois, íamos à Dandas e estávamos na nossa comunidade. Agora é enorme. Agora está espalhada. Está mais espalhada. É. Agora já na Rogers, agora ainda está na Rogers um bocadinho, mas qualquer dia também não está na Rogers. Falando de comunidade, e ainda bem, porque nós queremos entrar nesse capítulo agora, falar da sua distinta participação na comunidade luso-canadiana. É interessante que quando chegou em 75, foi para a escola, mas também integrou-se logo na comunidade portuguesa, fazendo parte, por exemplo, da direção da Casa do Benfica. Chegou a presidente em 83. Foram 12 anos de envolvimento na Casa. A Casa do Benfica parece que era o lugar-chave na altura em que muita gente participava, não é? Não, a Casa do Benfica, quando eu cheguei cá, a razão que eu fui parar à Casa do Benfica, Sim. a culpa foi da minha esposa. Porque ela gostava do bailarico e a Casa do Benfica dava esse bailarico. E nós chegámos cá e naquele ano a minha esposa disse, eu gostava de levar, tínhamos a menina pequenina ainda, mas claro. Gostava de ir a um bailarico, onde é que a gente está a ir? E era ali, e eu soube que na Casa do Benfica, e eu como sendo benfiquista, é uma altura de irmos à Casa do Benfica. Fui lá e registrei-me como sócio, e como todos os clubes na altura e agora, há sempre falta de gente para trabalhar no clube. Ao fim de um ano, houve alguém que me convidou para eu participar na direção. E a partir daí, é o estar numa direção, criar amizades, e foi essa a razão que... É um buraco negro que puxa, exato. Não é? O trabalho voluntário na nossa comunidade, muitos dele nos nossos clubes e associações e grupos folclóricos,
tudo tem uma tendência que é, não é só ir a essas organizações, é que se cria amizades que depois é difícil dizer que não. E foi essa a razão que eu tive tantos anos na Casa de Benfica. Pois. E depois, num dos anos, fui presidente. Mas Exato. é normal. Vamos falar agora de duas grandes organizações de cúpula nesta comunidade em que o Jorge participou. Primeiro, durante 85 a 86, foi secretário da Federação Portuguesa de Homens de Negócio e Profissionais. Na altura, a Federação, e continua, é uma grande organização. Foi secretário, eu sei que o Jorge tem a tendência a fazer tudo e mais alguma coisa. É uma espécie de pau de toda a obra, não é? Não, mas talvez o secretário fazia o quê? Tratava da... Tudo o que era preciso, do que o secretário faz. Tirava as atas, escrevia as atas, Sim, portanto, sim. assistia às reuniões e fazia parte das decisões do presidente, que era o João Santos, na altura. Eu já vi fotografias do Jorge em grupo, a viajar até Portugal. Vocês fizeram algumas viagens a Portugal, não foi? Pois, mais tarde, chegámos aliás, já na altura do São Pinto, do João Pinto, que foi presidente, houve organizou-se uma viagem a Portugal em que visitámos muitos lugares em Portugal, que foi uma viagem, talvez a melhor viagem que eu fiz a Portugal como turista, em que visitámos as adegas todas que havia do norte a sul, tivemos entrevistas com presidentes da Câmara, com o nosso presidente, o Jorge Sampaio. A ideia era fazer ligações com pessoas de negócio lá também. Exatamente. Dar a conhecer aquilo que nós éramos aqui. A Federação foi a primeira, que eu saiba, organização comunitária a atribuir bolsas de estudo. Qual é que foi o seu papel nessa iniciativa? Eu vejo, por exemplo, o Jorge ali em cima com um recipiente de uma das bolsas, não é? Pois, mas ali naquela fotografia eu não estava ligado à Federação. Aquilo que eu estava ligado era, a organização era o Luz ao Golfe. E isso já foi depois? Já foi depois. Okay. E a Luz ao Golfe dá todos os anos, quando a Federação faz a festa ou o jantar de bolsas de estudo, através da Federação. Através da Federação, que é esse o trabalho que a Luz ao Golfe faz. Mas o Jorge envolveu-se na atribuição destas bolsas de estudo? Exatamente, porque todos nós dávamos o nosso melhor. Naquilo que era preciso fazer, tínhamos que fazer. Exato. Depois falámos da Federação. Depois a ACAPO, em 87, a ACAPO, que toda a gente sabe, é a Aliança dos de Clubes e Associações do Ontário, é uma associação de cúpula. Mas em 88, se calhar foi o ano... Foi o segundo ano. Foi o segundo ano, fui eleito, mas foi eleito o primeiro presidente, não é? Exatamente. Porque a Aliança começou em 87. Sim, a primeira... mas sem presidente. Sem presidente, que era uma comissão de clubes, diferentes clubes, em que a pessoa que começou a organizar essa festa do primeiro ano foi o nosso amigo Martim Silva. Sim. E depois houve eleições logo a seguir a essas festividades de 87 e houve votos e eu calhei a ser o primeiro presidente. Foste escolhido, foste eleito. Exatamente. Depois, em 89, nomeado também diretor-geral do Conselho de Presidentes, 2 mandatos, mas eu queria avançar para uma das grandes, se não a única grande atividade da ACAP, que é a Semana de Portugal. Mas primeiro, da gente entrar nesse assunto, quantos anos é que esteve na ACAP? 3. 3 anos. Como diretor. Eu recordo-me desses anos, que uns anos de grande... Excitantes. Quase até de grande emoção, eu diria, porque eram os primeiros anos e queria-se fazer uma coisa em grande. Eu vi o Jorge, porque eu estava na televisão na altura,
fazer coberturas, vi o Jorge praticamente em todas estas atividades da semana, atividades frenéticas. Havia o desporto, havia as cerimónias na Câmara Municipal, junto à Estátua de Camões, junto ao Monumento dos Imigrantes, depois a grande parada, que ainda continua a ser grande, em certa medida, os concertos no Trinity Bellwoods Park, com a presença de vários artistas. E eu vejo o Jorge em todas estas atividades. Há fotografias que nós vamos mostrar e que estamos a mostrar nesta altura. O que é que lhe dava mais trabalho no meio de tudo isto? Bem, eu tenho a impressão que ninguém estava preparado para uma situação daquilo que aconteceu. A Aliança era uma nova organização. Embora na altura tinha uns parâmetros diferentes daquilo que temos visto nos últimos anos, mas a Aliança do meu tempo era uma organização que era os trabalhadores, toda a gente que trabalhava nas festividades era tudo voluntários, ou seja, a vender a cerveja, a organizar, fosse aquilo que fosse, era tudo trabalho voluntário. Além, só os palcos é que tinham sido postos por entidades, por companhias, não é? O resto era tudo voluntário. Portanto, havia uma certa camaradagem naqueles anos, mais que creio que nunca mais houve da mesma maneira. Exato. Da mesma maneira. O Jorge envolvia-se em tudo, praticamente. Exato. Não, era necessário, porque embora eu possa dizer que tinha gente impecável, eu tenho ainda amigos desse tempo, mas havia muito trabalho e era preciso estar sempre em cima das questões. Desde resolver o problema do permite que a polícia estava a chatear. Eu apanhei um ticket por causa uma multa no Bellwoods Park, que ainda tenho a cópia disso, por causa de termos deixado de sair uma pessoa da área limítrofe onde se pode beber. E eu recebi uma multa, que tenho prova disso. Mas, escuta, muitas coisas, era preciso estar em cima de tudo, isto é só para dizer, era preciso estar em cima de tudo, mas corria tudo sempre bem. Só que não corria bem era na semana a seguir, os vizinhos do Bellwoods não gostavam daquele barulho todo. Berravam. O Jorge, de certo, marcou uma época na ACAP, mas há causas comunitárias, e dentro e fora da comunidade portuguesa, a que o Jorge se dedicou também, em 91 e durante 2 anos. Colaborou com o Doctors Hospital como membro do Comitê da Comunidade Luso-Canadiana. Isto, angariação de fundos, houve uma maratona, que eu não estava cá quando isso aconteceu, tive pena, porque queria conhecer de perto a Rosa Mota, a maratonista olímpica Rosa Mota, que veio cá. Como é que conseguiram a vinda desta atleta? Bem, não foi tão difícil como isso. Sim. E o Dr. Joe da Costa, que é dentista e era colaborador de então também, comunicou com a Rosa Mota, não é? E o seu marido de então, que era o coordenador dos eventos dela, portanto, daquilo que onde ela participava, da agenda, e então conseguimos que ela viesse cá. Ela acedeu com facilidade, Não foi, já não me recordo se foi com facilidade, mas acedeu e teve muito gosto em estar cá connosco, para aquela mini maratona que foi feita com a presença dela. Foi uma grande presença. Depois, em 2007 até 2010, envolveu-se com a Luso Golf, uma organização, portanto, que apoia uma série de iniciativas com fins não lucrativos. Que tipos de iniciativas é que vocês... Nós só fazemos, o Luso Golf só faz uma vez por ano um torneio, que é normalmente em maio.
Este ano não aconteceu, portanto este ano passou, mas esperamos que este ano talvez venha a acontecer, depende das situações da pandemia. Mas a organização é só voluntários que organizam esse torneio de gente que gosta de golfe e, portanto, todo aquele dinheiro que... vai para as tais bolsas de estudo. Exatamente. Que já falámos. Exatamente. Muito bem. Mas depois há aqui um pormenor muito interessante, porque o Jorge envolveu-se também, entre 2006 e 2008, como membro de um comitê formado na comunidade portuguesa, envolveu-se numa campanha de angariação de fundos a favor do Trillium Health Center em Mississauga, e o Jorge já me falou de angariação de fundos para a obtenção de um quarto? Sim, houve uma expansão de uma asa, como uma ala do Trillium. E nessa ala, as comunidades, diferentes comunidades, arranjaram dinheiro para fazer, ter um espaço, um quarto. E, portanto, foi nesse contexto que nós organizámos, o comitê organizou e arranjámos o dinheiro. E o quarto da comunidade portuguesa tem ainda nome lá está. português? Tem nome português? Tem nome, está lá identificado como oferta da comunidade portuguesa. É? Mas não tem o nome do Jorge lá. Estava fora de questão. Não, porque foi tanta gente a dar dinheiro e tantas organizações, não fazia sentido ter lá aquela gente toda. Eu sei, mas e os anónimos é que é mais importante. Pois é. Além de todas estas coisas em que se envolveu, o Jorge tem-se envolvido também no mundo da política, apoiando vários candidatos a todos os níveis do governo, e aqui tem sido também uma espécie de pau de toda a obra, angariador de fundos, solicitador de votos, oficial do escrutínio junto às urnas e por aí fora. Os vários reconhecimentos que eu já vi, os certificados de agradecimento, revelam bem o seu vasto leque de envolvimento. Mas eu acho aqui um pormenor muito interessante. Eu vou mencionar alguns dos candidatos. Martinho Silva, Mário Silva, Teresa Rodrigues, Ana Bailão, Charles Sousa, Peter Fonseca e Cristina Martins. E eu estou a ver aqui 3 partidos. Olho para estes nomes: liberais, conservadores, NDP. Nunca olhou a partidos. Como é que é? Eu tenho a impressão que nunca, embora tenha... eu gosto é dos candidatos. Eu recordo-me quando cheguei ao Canadá, votei na minha área em candidatos do NDP. Depois, mas porquê? Porque eu acho que a pessoa que nos diz alguma coisa é que é importante. Os candidatos são as pessoas com quem nós podemos bater à porta e dizer assim: escuta, esta é a minha ideia, é assim que eu acho que deve ser feito. Que me interessa a mim votar num candidato que eu não tenho acesso. Porque quando eu não tenho acesso, a minha palavra não diz nada dentro do contexto de político do Canadá. Será coincidência que todos estes nomes são portugueses? Não é coincidência, porque atendendo ao meu envolvimento na comunidade, logicamente tinha uma ligação mais direta com a comunidade, e por isso mesmo há sempre, quando a gente começa a ajudar um candidato, e o primeiro candidato que eu ajudei foi o Martinho Silva, logicamente depois, quando o Martinho Silva saiu da política, e dependente do tipo de votação, ou seja, provincial, federal ou da Câmara, não é? Municipal, claro que eu ia em alturas diferentes, podia ajudar um candidato diferente, mas eu não posso ajudar 10 candidatos na mesma coisa. Eu sei que o Jorge tem tido muitos contatos com políticos de origem não portuguesa. Eu tenho conhecimento de um vasto leque de fotografias com presidentes da Câmara,
ministros, premiers, uma série. Portanto, não se limitou só a contatos com políticos de origem portuguesa. Tem tido muito contato com outros, não é? Não, exatamente. Mas isso é natural, porque o Bob Wong, por exemplo, Sim. muito diretamente me pedia, até trabalhei com ele, de certo modo, em tentar identificar a nossa comunidade, as necessidades da nossa comunidade, quando ele era político, e ele foi um político... Ele foi ministro num governo liberal voluntário. Liberal, exatamente. Ele foi... eu agora nem me recordo qual era o ministério que ele... Mas parece-me que era saúde. Sim. Mas eu agora não me recordo perfeitamente. Ele trabalhou muito na comunidade. Ele trabalhou muito na comunidade. E teve o seu apoio. E teve o meu apoio. Teve o seu apoio. Nós tivemos, desde o Bob... portanto, é uma dúzia de pessoas, inclusive o nosso primeiro-ministro agora, Exato. Que é uma pessoa com quem se lida bem, embora tenha dificuldade de comunicação. Olha, vamos falar da sua família um pouco, já nesta fase mais final da nossa conversa. Dissemos no início que íamos falar um pouco da Patrícia, e eu digo porquê. Porque a Patrícia Ribeiro era apresentadora de televisão. Entre nós, nos anos fins dos anos 90, inícios de... 90 95, A Patrícia, 99. A Patrícia marcou uma presença forte, era uma rapariga muito simpática, com um português excelente. E muita gente dizia, mas a Patrícia nasceu aqui, não sabiam de como é que tinha sido, mas nasceu aqui, é daqui e fala tão bem o português. Como é que isto aconteceu? Vem da família, não é? Vocês incutiram nela o espírito de... Não, a Patrícia tem a particularidade de ser muito versátil em línguas. Além disso, a Patrícia, que veio para aqui com 5 meses, andou na escola aos sábados a aprender português. Aqui. E também na minha casa, a minha sogra que vivia connosco, falava com ela em português 100%. Portanto, e a Patrícia sempre se adaptou e esteve envolvida no grupo folclórico da Casa de Benfica durante anos, e na Casa de Benfica também, logicamente, a todos esses ambientes em português, de pessoas que falam português, lhe deram a possibilidade disso acontecer dessa maneira. Em português. Exato. Ela, no entretanto, veio para Nova Iorque, trabalhou lá no entretenimento, mas agora dá aulas de formação pessoal, não é? Exatamente. E está bem. No entretanto, também tem o filho, Andrew. O que é que ele faz? O Andrew é Project Manager, um termo especial em inglês, não é? Portanto, ele trabalha para uma companhia portuguesa que... Ele supervisa projetos de quê? Portanto, ele trabalha muito com o Tim Hortons, trabalha com companhias que eles têm estes contratos e eles modificam ou alteram ou renovam aquilo que é preciso nestas companhias. Muito bem. Não quis ser serralheiro o seu filho, pois não? Não, aliás, que ele tem uma particularidade de ter... não é uma pessoa... Ele até gosta de carpintaria, mas nunca foi carpinteiro. Saindo um pouco o pai, fazer coisas com as mãos. Eu não sei se me cabe, porque eu não tive a oportunidade de falar consigo sobre este assunto, mas eu acho que não é segredo. Em 2008 teve um problemazito médico. A sério. Não recuperou totalmente, obviamente. Não, bem, o problema médico foi grave. Foi grave e é grave de certo modo, porque primeiro eu sou diabético desde os 40 anos, portanto há 30 anos que sou diabético, Mas em 2008 o que é que aconteceu? O que aconteceu foi, eu fui operado ao coração, porque comecei a ter problemas e esses problemas
identificaram-se cada vez mais e fui fazer um stress test ao meu médico Sim. e ele mandou-me parar ao hospital. Logicamente fizeram testes, angiogramas e Mas essas... teve riscos de vida? não foi. Em risco de vida estamos sempre, mas não é o caso particular. Não houve assim Não houve. dúvidas? Fizeram-me 2 bypasses e aqui estou. Está muito bem? E estou aqui com um rapaz novo. Eu dou-lhe 59. Pois, era bom. Há ali uma fotografia com o Jorge em frente a um bolo de aniversário. Eu dou-lhe. Não diz 70, pois não. Não pode ser. Diria Eu se dou-lhe 59. se tivesse sido tirado este ano. Eu acho que recuperou e muito bem. O seu espírito é sempre um espírito de pessoa que está saudável, sobretudo mentalmente, que é muito importante. Eu sei que tem passatempos favoritos, tem viajado muito para Portugal, golfe, como já falámos. Não com esta pandemia. Esqui no inverno. Tem feito esqui, é? Este ano não. Não, está bem. Ninguém tem feito nada este ano. Não, e no ano passado também. Mas uma das suas grandes paixões é a fotografia. Sim, sempre gosto da fotografia pelo seguinte. A fotografia é um meio que me leva ao passado e que há passado que nunca se pode esquecer. Nem toda a gente concorda em pensar no passado, mas eu ultimamente tenho um projeto que é transferir todas as fotografias em papel para o computador. E eu todos os dias, ou quase todos os dias, tiro 1 hora para escolher essas fotografias e não só, não é só fotografias que também tenho papéis, cartas ou reconhecimentos ou revistas, ponho... A compilar um historial. Um historial... Fotograficamente. Exatamente. Aliás, o Jorge já me tinha falado desse projeto e, ao mesmo tempo, disse uma coisa que eu achei muita piada. Estava a preparar uma exposição fotográfica que poderia ser exibida, portanto, na casa funerária no dia do seu funeral. Eu não levo isso a sério, Jorge. Não, ok. Isso é verdade? Não é bem assim, mas é mais ou menos dentro... Eu resolvi este ano, atendendo que os anos estão limitados, embora eu não esteja ainda naquela idade crítica, mas com o meu problema de saúde, eu pensei que na minha casa a pessoa que mais se identifica com a minha maneira de ser é a minha filha. Mas eu, para facilitar a vida que ela vive nos Estados Unidos, e se eu morresse, não nesta pandemia, porque eu não posso morrer nesta pandemia, senão não pode haver fotografias. Não deixam ir às casas funerárias. Então eu comecei este ano a compilar fotografias que estão num ficheiro, todas as fotografias que só têm a minha pessoa ou pessoas que com quem eu estou presente. Claro. Portanto, estão ali aquelas fotografias depois. E poderão ser usadas... Podem ser usadas fim, para esse fim. Ok. Então, estão todos convidados para o funeral do Jorge. Mas só para ver as fotografias. Mas não pode ser tão depressa. Nós vamos esperar que esta exposição não seja para já. Jorge. Agradecia que fosse assim. Temos que ir rezar por isso. Como eu agradeço que tenha estado aqui comigo, bem vivo, e sempre com um espírito que nos motiva a querer continuar. Muito obrigado. Bill Muniz, obrigado por este convite e desejo que este programa continue por muitos anos. É sinal que estás vivo e que eu também estou vivo. Para ver. Se calhar nos vamos encontrar mais algumas vezes. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pela atenção. E muito obrigado pela atenção dos nossos telespectadores. Até à próxima.